Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer uma mensagem de reflexão para abençoar a sua vida, assim como abençoou a minha vida. Eu queria que você abrisse o coração para compreender essa mensagem. É uma mensagem que o Senhor me mostrou já tem um tempo, mas o Senhor me ampliou a revelação dessa mensagem. Essa mensagem que eu vou passar para vocês hoje, ela serve para irmãos católicos, para irmãos evangélicos e para irmãos judeus messiânicos. Lembra, tem esses três tipos de pessoas que assistem o meu vídeo, os meus vídeos, e que concordam e discordam de alguns pontos. Mas essa mensagem vai falar com todos. Eu vou ter que dar uma introdução mais ou menos de 15 minutos nesse vídeo para começar a mensagem. Essa introdução que vocês vão assistir vai valer a pena. Presta atenção no início do vídeo, porque se você não entender o início, você não entende o meio e o fim. Essa mensagem mostra o profundo amor do Senhor Jesus pela sua igreja, de uma maneira mais profunda, literal, mas ao mesmo tempo simbólica e profética. Por isso que os irmãos têm que abrir o coração e têm que colocar a mente nas coisas que eu vou mostrar para vocês. Essa é uma mensagem, irmãos, que vai fazer vocês meditarem o ano de 2017 inteirinho, refletir no sacrifício de Cristo. O sacrifício do Senhor Jesus, ele é muito profundo. Sem contar que o sacrifício que o Senhor Jesus fez dia 14 do primeiro mês para Israel é um sacrifício que ele dá um ponto de partida profético para todas as demais festas. Ele é um sacrifício que realizou muitas coisas, não só uma redenção eterna. Olha, quando eu falo não só, parece que isso é pouco, mas realizou muitas coisas das quais a igreja não conhece. O sacrifício de Jesus fez uma redenção eterna, mas que está profetizada para o futuro. O sacrifício de Jesus, ele deu ponto de partida para cumprir todas as festas no sentido simbólico, espiritual, real, na realidade e eterno. O sacrifício que Jesus fez a unificação de ambos os povos que estavam separados. Ele uniu as duas casas de Israel, Efraim e Judá. O sacrifício de Cristo já uniu tudo, já fez tudo. Ainda que Jesus tinha que ressuscitar, tinha que ser revestido de poder, tocar trombetas durante 40 dias com seus discípulos falando as coisas do reino, ascendeu aos céus como sumo sacerdote, passar pelo véu e trabalhar na nossa expiação para que no dia determinado o Senhor Jesus possa sair do Santo dos Santos, o céu, para levar a igreja para os tabernáculos. Ainda que o Senhor Jesus tinha que ressuscitar, tinha que fazer todo esse trabalho, ainda que ele ainda está trabalhando no dia da expiação, ele continua trabalhando na nossa expiação para o dia determinado no futuro, que é um moed, um tempo determinado, para depois vir outro tempo determinado, que é a festa dos tabernáculos, cada festa com a sua especialidade. Sem a Páscoa, sem a morte de Cristo, nada disso seria possível. Ele tinha que ir até o fim e morrer. Por isso que ele pôde dizer no madeiro, está consumado. Mesmo ainda tendo que acontecer todas as outras coisas. Se ele não vai até o fim, não morre pelos nossos pecados, se ele falha, se ele não fosse até o final, ele não poderia dizer está consumado. Então não teria ressurreição dos mortos. Ele não seria as primícias dos que dormem. Então não teria nada para a igreja. Então nós estaríamos mortos em nossos pecados. Mas ele, como homem, foi até o fim, suportou todas as contradições do seu próprio povo e suporta ainda muitas das nossas contradições como sumo sacerdote, mas ele morreu, foi até o fim e dali em diante ele deu início a todas as demais festas que devem acontecer. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Então o sacrifício de Cristo ele é muito profundo, ele realizou a unificação das duas casas de Israel, ainda que essas coisas estão acontecendo porque tem que chegar na mente dos irmãos judeus, a nova aliança, muitos ainda não conhecem, outros não aceitam. Tem que chegar na mente de ambos os povos a unificação, o que é Israel de Deus, o que é a igreja. Então o sacrifício dele
do nosso Senhor realizou tudo isso, irmãos. E nós precisamos conhecer tudo o que o sacrifício de Cristo realizou na cruz. Essa mensagem também vai ajudar você a enxergar um pouco mais da profundidade desse sacrifício. É como se fosse um presente do Senhor. É um presente porque isso foi planejado por Ele para mostrar com mais profundidade as riquezas da morte e da ressurreição do seu Filho e de todas as demais festas. Com mais profundidade, irmãos. Vocês vão ver algo lindo, tremendo, que vocês não vão mais esquecer. E ele também fez isso para mostrar como os seus apóstolos, principalmente em destaque o apóstolo Paulo, meditava nas Escrituras e deixou isso para a gente de uma maneira toda planejada pelo Espírito Santo. Planejada porque ele deixou de uma maneira na qual a igreja iria olhar e estudar e receber a revelação para virar pregação. Essa grande revelação, esse grande mistério que eu falo para vocês se encontra em Efésios. Mas é claro que vai ter raízes com todas as outras cartas, com a lei, com os profetas. Essa mensagem aqui vai gerar outras mensagens no futuro. Eu sei o porquê e vocês vão entender o porquê no decorrer do vídeo. Eu não vou falar, mas isso vai mexer com o pensamento de vocês, com coisas que vocês aprenderam, que em partes estão certas e em partes estão erradas, segundo o entendimento que Deus me deu. Mas vocês vão julgar todas essas coisas. Como sempre, eu vou tentar deixar tudo bem baseado na lei, nos profetas. Não sei se eu vou usar salmos, talvez eu use, mas eu vou deixar tudo bem baseado para vocês entenderem a profundidade do sacrifício do nosso Senhor pela sua igreja. E coisas misteriosas vão ser encontradas nesse vídeo. Então, irmãos, nós vamos ler Efésios capítulo 6. Eu vou fazer um resumo, vou sublinhar alguns textos e aí nós vamos meditar sobre esses textos. Eu vou fazer algumas perguntas que são as perguntas certas, as perguntas que o Espírito Santo esperava que nós fizéssemos sobre a carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava sendo guiado pelo Espírito Santo, então ele esperava que nós fizéssemos essas perguntas sobre a sua carta. O apóstolo Paulo deixou o caminho, deixou as placas para que a gente compreendesse as palavras dele. Essa revelação é uma revelação muito grande. O que eu vou fazer aqui nesse vídeo é um resumo. É uma revelação que vai pegar todas as festas, todos os mandamentos de Deus, vai mostrar como o apóstolo Paulo meditava nas Escrituras de maneira profunda. Então é um vídeo que pode fazer até uma série, para vocês terem uma ideia de tamanha revelação que se encontra nessa carta. Mas vamos lá. Pode começar a partir do verso 22. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer outra coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Só nesses textos aqui, o apóstolo Paulo já olhou para todas as festas. Ele não vai estar falando explicitamente das festas, mas as festas estão aqui. Mas aqui vai começar a entrar um mistério, que ele vai deixar como presente para a igreja. Verso 28. Vamos limpar aqui e subir o texto. Verso 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a nutre, ou a alimenta, né? E a preza, como também Cristo a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Aqui, irmãos, que tal o mistério? O apóstolo Paulo, desde o verso 22, ele veio fazendo uma alegoria entre Cristo e a igreja, o marido e a mulher. Ele aprendeu isso do Espírito Santo nas Escrituras. Ele fala disso em Romanos 7.
Ele fala disso em outras cartas. Nas Escrituras, em Oséias 1, por exemplo, você vai ver que a casa de Israel foi rejeitada, a casa de Judá não, mas a casa de Israel foi rejeitada também com uma promessa de restauração. Aquela que não era chamada amada vai ser chamada de amada. A que não era chamada mais povo vai ser chamada de povo de Deus. Aquela que não teve misericórdia vai alcançar misericórdia. Aí Deus disse, Efraim e Judá andarão juntos e subirão da terra, está falando de uma plantação, aí está as festas, e subirão da terra porque grande é o dia que Deus semeia, grande é o dia de Israel. E eles terão sobre si uma única cabeça, é Cristo cabeça da igreja, do seu corpo. Aí vai ter a tipologia do marido e da mulher nas Escrituras, porque Deus casou com Israel no Sinai, no dia 50, por isso que eu falei, a revelação aqui é muito grande. Só que eu vou estar falando isso em outros vídeos. No dia 50, Deus casou com Israel. Dia 50 lembra alguma coisa para você? Ou dia 49? Esse dia 50 era o mesmo terceiro dia no Sinai. Ou seja, é incrível a revelação. Aí o apóstolo Paulo está fazendo uma alegoria entre marido e mulher, Cristo e a igreja. E colocou aqui ambos como uma só carne. Por exemplo, no verso 29. Pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e a preza, como também Cristo a igreja. Colocou Cristo e a igreja como uma só carne. Embora, em outras cartas, ele vai falar que aquele que se une com o Senhor torna-se um só espírito. Mas antes de se tornar um só espírito com o Senhor, ele tem que se tornar uma só carne com a igreja. Linguagem espiritual, profética, profunda, e real e eterna. Aí no verso 30, o apóstolo Paulo fala, porque somos membros do seu corpo. Aí ele vai pegar um verso que estava lá no livro da lei, lá na Torá, falando de Adão e Eva, que são figuras de Cristo da igreja. E aqui ele está dando a revelação eterna, espiritual, das palavras de Deus. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Está falando de Adão e Eva. Só que Adão e Eva não tinham pai e mãe. Eles não deixaram o seu pai e a sua mãe. Quem que era o pai e a mãe de Adão e Eva? Nós podemos falar que o pai de Adão, quando o apóstolo Paulo usa a palavra mistério nas suas cartas, todas as vezes vai estar relacionada com Cristo e com a igreja, com Efraim e com Judá, com as duas casas de Israel. Todas as vezes. Mas somente aqui, irmãos, ele falou que é grande esse mistério, porque realmente é muito grande. E ele está falando, eu não estou falando somente de marido e mulher, maridos e mulheres, no plural, não estou falando somente de Adão e Eva, eu estou falando com respeito a Cristo e a igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo queria que a gente meditasse. Ele já deixou a dica, se é com respeito a Cristo e a igreja, presta atenção. Quem que você acha que é esse homem? Quem que você acha que é essa mulher? Se une à sua mulher e serão ambos uma só carne. Você poderia falar, esse homem é Adão e essa mulher é Eva. Ok, quando que Adão e Eva deixaram o seu pai e a sua mãe? Então, a partir de Adão e Eva, os filhos que iriam nascendo, iriam deixando seus pais e as suas mães para se unirem com a sua esposa e se tornarem uma só carne. Essa questão de se tornar uma só carne é espiritual. Mas teve uma base no literal e aí se encontra boa parte da revelação de Deus. Esse homem no texto é Cristo. Essa mulher é a igreja. Cristo é o homem que se une à sua mulher e se torna uma só carne. E tem uma finalidade para isso. Aí o apóstolo Paulo fala, grande esse mistério. Eu imagino ele lendo a Torá. A revelação não se recebe somente da Torá para frente, e sim também dos profetas para a Torá. Na Torá vai ter um sinal para você ler os profetas. E nos profetas, Deus vai abrir as revelações e vai ter um sinal para você voltar na Torá. Eu imagino o apóstolo Paulo lendo na Torá e falando, meu Deus,
Esse mistério é muito grande. Eu lembro que quando eu comecei a entender isso, eu estava trabalhando numa fábrica. Tava calor. E quando eu comecei a meditar nisso, eu comecei a me fazer essas perguntas. Poxa, esse homem tem que ser Cristo. Essa mulher tem que ser a igreja. Mas quem que é o pai e a mãe? Não faz sentido. Sabe, os fatos não estão batendo. Mas o apóstolo Paulo está falando um grande mistério, queria que a igreja entendesse e falou que é com respeito a Cristo e a igreja, baseado, figurado em Adão e Eva, que é a figura de Cristo e a igreja. Em Romanos 5, pode verificar isso. Em Romanos 5, Paulo fala que Cristo, que Adão, era a figura daquele que havia de vir. Se Adão é figura de Cristo, Eva é figura de quem? Da igreja. Em 2 Coríntios capítulo 11, pode verificar isso também. Se eu errei aqui o capítulo, eu acho que eu não errei, mas se eu errei, tá por aí. 1 Coríntios 11 ou 2 Coríntios 11. Creio que está em 2 Coríntios 11. O apóstolo Paulo vai colocar Eva como figura da igreja. Escrito. Não vai ser apenas uma dedução, como eu deduzi agora. Se Adão era a figura de Cristo, Eva era a figura de quem? Da igreja. Não, em 2 Coríntios 11 ele vai falar literalmente que Eva estava representada, que a igreja estava representada em Eva. Então a gente já sabe que na revelação espiritual do texto e a Torá espiritual, esse homem era aquele que havia de vir, o primeiro Adão e o último Adão. Até essas expressões de primeiro Adão, último Adão, o primeiro homem, o segundo homem, ele aprendeu isso do livro da lei, comparando com Daniel. Isso é maravilhoso. Então esse homem é Cristo. Essa mulher do texto é a igreja. E eles se tornam uma só carne para uma finalidade, que foi toda projetada por Deus, na maneira como ele criou o homem e a mulher. Entendeu, irmãos? Vocês captaram como o apóstolo Paulo queria que a gente fizesse essas perguntas no seu texto, no seu escrito? É um presente para a igreja. Então ele está falando que grande é o mistério, e ele está aqui com a mente no sacrifício de Cristo, na ressurreição, nas festas. Ele está falando isso em Efésios 2, com outros pontos da revelação, que é a unificação das duas casas de Israel, de judeus e gentios. Então a gente pode definir as coisas aqui no texto sem problema algum. O apóstolo Paulo sabia que a gente ia tirar essas conclusões do texto. É só meditar. Ele sabia que a gente ia entender que esse homem era Cristo, essa mulher era a igreja, mas a gente iria começar a fazer perguntas. Quem que é o pai e a mãe? E se Jesus é esse homem, quando que ele deixou pai e mãe? Para se unir à sua mulher em uma só carne. Para que Deus mostrasse para a humanidade, para a sua igreja, o grande mistério. Então a gente pode fazer essas perguntas. O que significa esse grande mistério? Qual é o significado dele? Paulo disse, com respeito a Cristo e a igreja. Mas no próprio contexto, antes da gente compreender totalmente a revelação, ele sabe que a gente iria associar esse grande mistério, que é referente a Cristo e a igreja, baseado em Adão e Eva, marido e mulher, com o que ele disse um verso anterior, no próprio contexto. Esse grande mistério está relacionado com o texto que ele colocou aqui, no verso 31. Por isso, essa é a razão de que o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher para se tornar uma só carne. Esse grande mistério está relacionado com esse texto, porque logo após ele ter dito esse texto, tirado da Torá e colocado na sua carta, ele falou, grande é esse mistério. Ele está falando de coisas espirituais, que inclusive vai continuar no capítulo 6, mas isso é só para frente. Agora, irmãos, eu vou fazer a explicação para vocês. Vou ajudar vocês a conectarem os pontos, para vocês meditarem. Vocês vão meditar nisso. Uma coisa que eu vou deixar bem claro, e ninguém pode ir contra, é que o grande mistério está falando de Cristo e da igreja, não só de Adão e Eva, e não só de maridos e mulheres. Isso é claro, está no texto, está escrito, basta a gente fazer as perguntas. Agora, uma coisa que o apóstolo Paulo queria que a gente refletisse é que o homem do texto falava de Cristo, a mulher do texto falava da igreja, mas ele queria que a gente descobrisse quem que é o pai e a mãe. Eu vou falar para vocês agora quem que é o pai e a mãe, e aí nós vamos verificar nas escrituras e no hebraico se isso confirma. O pai e a mãe
é Deus. Mas como que Deus é pai e mãe? Deus não é homem nem mulher. É claro, Deus não é homem nem mulher. Mas esse assunto de pai e mãe é espiritual. Grava isso agora, grava essa parte do vídeo, porque essa parte do vídeo vai ser a minha defesa, caso alguns irmãos queiram torcer as minhas palavras. Esse assunto de pai e mãe é espiritual. Deus não é homem nem mulher, mas Deus vai se revelar como uma família através do hebraico e das escrituras para a sua igreja. Então Deus não é homem e mulher, esse assunto é espiritual. E como nós entenderíamos a questão de Cristo, o marido, a igreja, o seu corpo? Como assim? Quem que é a igreja? A igreja são homens, mulheres, homens, anciãos, jovens, crianças. Essa é a igreja, uma multidão de homens, de vários povos, línguas e nações, de várias gerações. Isso é a igreja. Todos esses homens estão figurados na mulher. E Cristo é o marido, o cabeça da igreja. Espiritual ou não? É espiritual. Então a questão do pai e da mãe também é espiritual. E está relacionada com Deus. Agora eu queria que você fizesse uma busca nisso que eu vou falar. Pode verificar. Quando você começa a estudar hebraico, você vai aprender essas coisas que eu estou falando. Eu comecei a estudar e parei. Mas eu pretendo continuar, se Deus quiser, me der mais tempo para fazer isso. O hebraico é uma língua maravilhosa. Deus se revela através do hebraico. Eu estudei o grego por 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Não me arrependi, mas eu preferia ter estudado o hebraico. Eu não tinha essa visão da língua hebraica. O hebraico, ele tem plural masculino e plural feminino. Singular masculino e singular feminino. Pode confirmar isso. E Deus planejou essa língua para se revelar de maneira mais profunda para a sua igreja. O apóstolo Paulo não conhecia o hebraico? Conhecia? E muitos irmãos no tempo do apóstolo Paulo conheciam o hebraico. Então essa revelação, ela tem confirmação também no hebraico. Por exemplo, quando você escuta a palavra Deus, o que vem na sua mente? O Criador, o Altíssimo. Só que a palavra Deus no hebraico é Elohim. O im é plural no hebraico. Muitos judeus messiânicos, aqueles que têm o espírito do anticristo ou a tendência de negar Jesus como Deus, eles usam a palavra Elohim e falam que o im não está falando de Deus no plural. Então tem aqueles judeus messiânicos que têm o espírito do anticristo, que negam o Filho, negam que Jesus é o Filho de Deus e que foi o Messias. Eles ainda esperam o Messias. Então a palavra Elohim está no plural. Não é para falar de um Deus todo-poderoso, por isso usou o im para falar de um Deus todo-poderoso, mas sim um único Deus. Olha só a ideia. Distorcida, difícil até de desfazer. É um único Deus, mas foi usada a palavra Elohim. No plural, apareceu a palavra homem e Deus falando no plural, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Não diz, façamos o homem a minha imagem. E não diz, faça o homem a minha imagem. Diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E fez um marido e uma mulher. Fez primeiro Adão, para depois fazer Eva, que também é chamada de Adão, mas recebeu o nome de Eva depois da queda pelo seu próprio marido. E Deus fez isso para fazer um mistério. Você parou para pensar o porquê que Deus fez isso? Deus não faz nada sem sentido, irmãos.